Comparação entre a obra A Importância de Ser Ernesto e o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo. A Importância de Ser Prudente, de Oscar Wilde, foi escrito no final do século XIX e é um importante retrato das linhas sociais de sua época. Enquanto a Europa vivenciava um período de euforia devido àquela época com um grande avanço técnico-científico e, consequentemente, social, a Inglaterra observava com um olhar bastante conservador a todos esses efeitos, principalmente devido ao reinado da Rainha Vitória. Então, eles tentaram conservar a maioria desses valores sociais e morais que já estavam em decadência devido à urbanização e modernização. E por isso surgiram várias ironias na sociedade britânica. Nessa época a gente tinha um auge do imperialismo britânico e um momento de maior euforia dentro da sociedade inglesa. Principalmente porque todo mundo comprava produtos ingleses e os ingleses ocupavam um quarto do mundo inteiro. E apesar de toda essa prosperidade e passividade econômica que os ingleses estavam vivendo, houve uma série de conflitos dentro da sociedade da época. A era vitoriana foi marcada por um forte moralismo social, com a proibição severa de costumes, apesar de certas escapadas da corte com relação a tais condutos morais, e onde houve a consagração daquela imagem do cortês, do inglês cortês, controlado, frio e calculista. A gente também observava o aumento do abismo social entre a jovem classe média urbana e a aristocracia, que já tinha seu lugar exclusivo dentro da cidade, do espaço urbano britânico, e o proletariado urbano que recém chegou do campo, cujos valores eram totalmente diferentes e bateram de frente. Os romances dessa época geralmente narravam a vida habitual da burguesia e seus gostos. Isso também inclui o escapismo moralista, que a gente vê bastante presente na obra. E apesar delas fazerem uma crítica em relação à corte, ao comportamento da corte, havia uma certa censura por parte da alta sociedade a obras que criticavam muito abertamente esse moralismo. E isso se devia principalmente com o religioso. Hoje eu vou falar um pouco sobre Oscar Wilde. Ele nasceu em Dublin, capital da Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854, filho do médico William Wilde e da escritora Jane Frances Hale, defensora do movimento para a independência irlandesa. Ele cresceu rodeado de intelectuais e foi criado no protestantismo, mas se converteu ao catolicismo. Depois de formado, Wilde passou a morar em Londres, onde levava uma vida extravagante e anarquista, ou seja, uma vida quase sem regras. Em 1881, publicou o livro Poemas, onde reuniu suas primeiras poesias publicadas em revistas e vários periódicos, ou seja, jornais, ainda na época da faculdade. Depois de ir aos Estados Unidos e a Paris, volta à Inglaterra e se casa com Constance Lloyd, filha de um advogado bem-sucedido de Dublin, e vão morar em Chelsea. Eles tiveram 2 filhos, que mais tarde negaram o nome do pai. Os anos mais produtivos de Oscar Wilde foram entre 1887 e 1895, quando publicou poemas, contos, novelas e dramaturgia. Em 1888, publicou o livro de contos, O Príncipe Feliz, que teve boa acolhida. Em 1891, publicou sua obra-prima, O Retrato de Dorian Gray, seu único romance que trata a hipocrisia da sociedade inglesa vitoriana, um de seus livros mais lidos e considerados uma das mais importantes obras da literatura inglesa. Em 1895, o Marquês de Canterbury iniciou uma campanha difamatória em periódicos e revistas, acusando Wilde de tentar um caso amoroso com Lord Alfred Douglas, filho do Marquês. Wilde tentou se defender com um processo contra Canterbury, mas sem sucesso. No dia 27 de maio de 1895, Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados por atentado ao pudor. As inúmeras petições solicitadas por setores progressistas e pelos mais importantes círculos literários europeus não foram suficientes para sua soltura. Os elevados custos ao processo o levaram à falência. Wilde viu sua fama desmoronar, seus livros foram recolhidos e suas comédias retiradas de cartaz. Na prisão, Wilde escreveu A Balada do Cárcere de Reading e de Profundes, uma longa carta ao Lord Douglas, o causador de sua prisão. Liberado no dia 19 de maio de 1897, foi morar em Paris, passando a usar o pseudônimo
de Sebastian Melf. Passou o resto de seus dias morando em hotéis baratos e se embriagando. Oscar Wilde morreu em Paris, vítima de meningite, no dia 30 de novembro de 1900. Aqui estão algumas de suas obras: Ravenna, Vera, Nilista, A Duquesa de Pádua, O Príncipe Feliz, O Roxinol e a Rosa, O Gigante Egoísta, O Fantasma de Canterville, O Crime de Lord Arthur Saville, O Retrato de Sr. W.H., O Retrato de Dorian Gray, A Alma do Homem sobre o Socialismo, O Leque da Lady Windermere, Uma Mulher Sem Importância, A Importância de Ser Ernesto, O Marido Ideal, De Profundes e A Balada do Cárcere de Reading. Vamos analisar a obra A Importância de Ser Ernesto. Agora eu vou falar sobre nossa primeira obra, A Importância de Ser Prudente, uma comédia frívola para pessoas sérias. Inicialmente, nosso título deveria ser Importância de Ser Ernesto, mas optamos por ler o texto em uma outra tradução. Eu vou abordar de uma forma mais resumida, focando nas críticas presentes nessa comédia. Os personagens principais são o Algernon, o John, que é um amigo do Algernon, a Cecily, que é a pupila do John, a Lady Bracknell, que é a tia do Algernon, e a Gwendolyn, que é a filha da Lady Bracknell. Pupila é um termo usado para designar alguém que está sob a tutela de alguém. A história começa na casa do Algernon, quando ele está tocando piano, e o seu mordomo está próximo a ele, então ele pergunta se o mordomo não está escutando. E o mordomo fala: "Não achei que fosse educado ouvir, senhor." E aí, no início, a gente já percebe uma crítica ao comportamento da alta sociedade do século XIX, porque eles não notavam a presença de um mordomo quando eles estavam fazendo qualquer coisa. O mordomo era irrelevante. E a opinião do mordomo sobre alguma coisa também não fazia a mínima importância. Mas o enfoque da história se dá no fato de que o John tinha uma vida dupla, tanto ele quanto o Algernon. O John, no caso, fingia possuir um irmão chamado Prudente para que ele pudesse assumir o papel desse personagem quando ele saísse e fazer coisas inapropriadas para sua posição social. Então, ele ia ter uma desculpa para sua família, falar que tem que visitar o irmão Prudente, que está dando muito trabalho, e também um álibi para fugir de compromissos e para poder fazer coisas que não vão ser associadas à sua imagem. O Algernon fazia a mesma coisa, só que ele fingia ter um amigo doente chamado Bunbury, e aí ele usava esse amigo direto como desculpa para fugir de suas responsabilidades como nobre. Tanto que uma vez ele fez exatamente isso, falou que o amigo Bunbury estava doente e por isso não poderia comparecer a um jantar que a sua tia, Lady Bracknell, o convidou. E aí que a gente percebe uma fala da Lady Bracknell que deixa escancarada a importância que a nobreza dá para o status social. Que é quando o Algernon fala com a Lady Bracknell que vai ter que visitar o Bunbury e ela simplesmente fala: "Ficaria muito grata se você pedisse ao Sr. Bunbury, por mim, que fizesse a gentileza de não ter uma recaída no sábado, pois estou contando com você para cuidar da música da minha festa." E essa fala é absurda. Ela expõe que a Lady Bracknell não se importa se o Sr. Bunbury, que para ela é uma pessoa real, vai morrer, não vai ter ninguém lá perto dele, ou sei lá, para ela não importa o estado de saúde de um senhor. Para ela o que importa é que o Algernon esteja na festa dela para fazer sala para os convidados. E os casamentos também é uma temática importante na obra, porque o John ele era apaixonado pela Gwendolyn, só que a conheceu quando fingia ser o Prudente. Com isso, quando ele a pede em casamento, ela aceita, mas não simplesmente por gostar dele, mas também porque ela diz que o sonho dela é se casar com alguém que se chama Prudente. E, paralelamente, essa história se repete com o Algernon, quando ele pede a pupila de John em casamento, e para ela, ele também se chamava Prudente por causa do fato de que ele fingiu ser o irmão Prudente do tutor dela para que ela o recebesse e eles pudessem conversar. E nisso ela se apaixonou por ele, aceitou o pedido de casamento e disse também que o sonho dela era se casar com alguém que se chamasse Prudente. Nisso a gente já tem uma ideia da importância de ser prudente. Só que
E nenhum dos dois se chamava Prudente, as noivas descobrem isso e, em vez de simplesmente largarem eles, elas os perdoam pelo fato de que eles resolvem se batizar novamente para possuir o nome de Prudente. Aí a gente já pode ver as noções distorcidas de prudência para os nobres, porque era importante que eles tivessem um status social bom, que eles tivessem um nome bom, por isso que eles fingiam conhecer outras pessoas e criavam histórias imaginárias, uma vida dupla, para poder sustentar uma imagem de bom samaritano, sustentar uma imagem falsa de quem eles realmente eram, e também as noções de amor, como eles valorizavam a sinceridade, eles praticamente não valorizavam, porque as noivas, elas não se importavam com o sentimento que elas tinham pelos noivos. Elas queriam se casar com alguém que se chamasse Prudente. E elas também não se importaram que eles mentiram para elas, que eles foram totalmente falsos, que eles contaram várias mentiras. Para ela o que importava é que agora eles iam se chamar Prudente. O filme O Casamento do Meu Melhor Amigo é um filme do gênero de comédia romântica. Ele foi produzido em 1997 e dirigido por P.J. Rogen. O filme conta a história de Kim Wallace, do Michael e da Julian. Michael e Julian eram amigos de velha data que em um certo momento da vida se separam. Só que antes deles se separarem, eles haviam feito uma promessa um ao outro de que se eles chegassem aos 28 anos e ainda não estivessem comprometidos, eles casariam um com o outro. Mas aí, num certo momento, Michael está prestes a se casar com a Kim Wallace, uma das protagonistas do filme. Então ele decide convidar a Julian, sua velha amiga, para ser a madrinha do casamento. A Julian, ela fica um pouco inconformada com esse convite. Ela aceita e fazer parte do casamento, mas antes disso ela tenta impedir ele, criar um atrito em um casal. Em certos momentos ela consegue, mas no fim o casamento acaba ocorrendo de toda forma e ela se conforma com a situação e acaba sendo madrinha do casamento. Algo mais interessante de se notar nesse filme é a crítica que ele faz ao estereótipo, né, da rivalidade feminina. A rivalidade feminina é praticamente o tema central desse filme, onde ele coloca ali em xeque duas personalidades muito diferentes. De um lado você tem a Kim, uma menina muito tradicional, muito ligada à família e influenciada por ela, e do outro lado você tem a Julian, que seria mais uma representação da mulher moderna, uma mulher mais independente. Vale notar também que o filme se desenvolve no contexto social de pessoas de uma classe mais alta. Para começar a comparação entre essas duas obras, nós vamos falar inicialmente sobre os títulos. Os títulos dessas duas obras trazem consigo um tom realmente de comédia, bem frívolo. A gente lê A Importância de Ser Ernesto e O Casamento do Meu Melhor Amigo, a gente não imagina que existe uma crítica por trás de toda essa situação. Mas em O Casamento do Meu Melhor Amigo, o autor consegue fazer uma crítica a pessoas que escondem muito os seus sentimentos. Já em A Importância de Ser Ernesto, o autor consegue trazer consigo uma crítica social mesmo, às pessoas e a futilidade e a superficialidade da sociedade no século XIX, principalmente da nobreza. Bom, e também evidencia também essa diferença de classes nas duas obras. Mostra como é importante, sempre foi importante, a diferença de classes, como a diferença de classes é presente na nossa sociedade. Em A Importância de Ser Ernesto, quando a mãe de Gwendolyn simplesmente diz que não aceitaria o seu casamento com um homem que não é da nobreza. Já em O Casamento do Meu Melhor Amigo, logo no início do filme, o Michael fala para a melhor amiga dele que não se sentia bem com gente rica. Então mostra nessas duas obras como existe sim, é sempre muito evidenciada a diferença de classes na nossa sociedade. E aí também é importante falar sobre o roteiro, que gira em torno de noivados e casamentos. Bom, A Importância de Ser Ernesto só existe porque Jack diz que deseja se casar com Gwendolyn, que é uma mulher da nobreza. E
Também, e aí ele deseja mudar de nome, realmente fazer loucuras. E a gente entra no nosso quarto tópico, que é a busca incessável pelo amor. Que são duas obras com pessoas capazes de fazer loucuras para ficar com seu amor. E em A Importância de Ser Ernesto, ele chega a querer mudar de nome. As pessoas chegam a querer mudar de nome para se casar com quem eles realmente amam. Já em O Casamento do Meu Melhor Amigo, que já inicia ali com noivados e casamentos, realmente é evidente que a história toda só acontece por conta de um noivado e um casamento. E também nós encontramos essa busca incessável pelo amor, porque a Juliane simplesmente viaja para estragar o casamento do seu melhor amigo, só para que ele não se case com uma outra mulher. Agora, as desavenças entre duas personagens femininas, tanto em A Importância de Ser Ernesto como em Casamento do Meu Melhor Amigo. Duas mulheres, Gwendolyn e Cicely, elas começam a trocar provocações quando acreditam estar noivas do mesmo Prudente, do mesmo Ernesto. E aí eles descobrem, depois, tudo é bem resolvido, quando elas descobrem que não era o mesmo Ernesto. Bom, mas em O Casamento do Meu Melhor Amigo não é muito diferente, já que Kimi e Julie acabam tendo uma briga em um lugar público por causa de Michael. Porque Kimi descobre que Julie ama Michael e deseja ficar com ele, deseja acabar com todo o casamento. E as duas começam a brigar, trocar muitos insultos, até que ambas se resolvem, até que Kimi e Julie se resolvem, e aí elas viram amigas, até Julie chega a ser madrinha do casamento delas, e etc. Bom, e aí, para terminar essa análise, nós vamos falar sobre o uso de uma identidade falsa. A gente sabe que a história de A Importância de Ser Ernesto, a Stephanie já falou, que existe muitas identidades falsas na história. Existem realmente muitas em torno da história. Todo momento a gente tem a mostra de uma identidade falsa nessa história, o que chega a ser também muito engraçado. Mas também, em O Casamento do Meu Melhor Amigo, a Julie chega a ligar para um amigo do trabalho para ele se fazer de noivo dela, usar a identidade de um noivo dela, para poder causar ciúmes em Michael, o que não acontece muito da forma que Julie queria e o casamento acaba acontecendo. Bom, gente, essa foi a nossa comparação entre as obras. Eu espero que tenha ficado muito claro, tenha realmente mostrado uma grande semelhança entre essas duas obras, porque o grupo enxergou diversas semelhanças entre essas duas obras, mas preferimos deixar apenas 5, evidenciando realmente as principais características dessas duas obras.